Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo, para lermos do verso 27 ao verso 30. Filipenses 1, do verso 27 ao verso 30. Carta de Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo, verso de número 27 ao verso de número 30. Diz assim a Escritura: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus de graça, nós bendizemos o Teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de ouvir a voz do Senhor que ecoa da Tua palavra para os nossos corações. Diante da Tua voz, diante da Tua palavra, nós humildemente nos prostramos e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor dirija as nossas vidas por meio da Tua palavra, por meio da voz do Senhor que fala aos nossos corações. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Há uma história contada pelo famoso comentarista bíblico William Barclay, muito conhecida e já muito mencionada em várias ocasiões, em vários sermões, mas muito interessante, que conta a respeito do dia em que Alexandre, que a história chama de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, foi convocado para julgar a situação de um jovem soldado que havia sido pego em deserção entre as fileiras do seu exército. E a história diz que ele reuniu a cúpula, o alto escalão do seu exército, e do seu trono perguntou qual era a acusação que pairava sobre aquele jovem soldado. E os seus generais disseram assim: olha, majestade, ele foi pego fugindo na hora da batalha, o que inevitavelmente significaria a morte, a execução para aquele soldado. Mas por um ato de magnidade, de bondade, de misericórdia, a história diz que Alexandre desceu do seu trono, chegou até próximo àquele jovem soldado e de alguma forma tentando entender a sua condição ou tentando fazer alguma coisa por ele, perguntou a ele: jovem, como você se chama? E disse que aquele moço envergonhado respondeu em tom baixo para o imperador, disse assim: eu me chamo Alexandre. E Alexandre não ouviu direito ou não entendeu, diz assim: jovem, como é que você se chama? E ele, ainda envergonhado, olhou para o imperador e disse assim: eu me chamo Alexandre. Tomado novamente de fúria, o imperador disse para ele: você não se chama Alexandre, porque ou você muda de conduta ou você muda de nome. Mas Alexandre, você não vai continuar sendo chamado sob nenhuma hipótese. Interessante, a história que nos fala sobre a impossibilidade de sustentar
tratar um nome, né, como aquele que tem, né, um grande nome, com uma conduta completamente contrária ao que o nome representa. O apóstolo Paulo está preocupado com isso, né? Vamos nos lembrar que ele escreveu a sua carta aos Filipenses da prisão em Roma, onde ele estava, para agradecer todo o afeto, todo o cuidado, né, que ele havia recebido por parte da igreja ali de Filipos, que incluía também uma generosa oferta para custear a sua condição, né, de preso em Roma. E Paulo, então, também tem a preocupação de agradecer, não apenas por isso, mas de alguma forma tranquilizar o coração daqueles crentes que estavam preocupados com a sua condição pessoal na prisão. E nós vimos aqui no capítulo 1 ainda, versos 12 e 18, que ele disse assim: olha, do ponto de vista do progresso do Evangelho, a minha prisão foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque as pessoas estão ouvindo do Evangelho, a guarda pretoriana conhece quem eu sou, conhece quem Cristo é. Os crentes aqui em Roma foram renovados no seu ardor, na sua vivência espiritual. Eles estão agora sem medo anunciando a palavra de Deus. Até as pessoas que não gostam de mim, até as pessoas que querem tomar o meu lugar, né, estão sendo encorajadas a pregar o Evangelho por causa das minhas cadeias. Então, eu não tenho que reclamar, né? Do ponto de vista do progresso do Evangelho, a prisão foi a melhor coisa que aconteceu ao Evangelho. Quanto a mim, nós vimos isso a semana passada, dos versos 19 a 26, Paulo diz assim: olha, eu tenho uma perspectiva muito particular sobre tudo isso que eu tenho enfrentado, porque eu sempre vivi para Cristo. E se eu morrer hoje, sabe o que é que vai acontecer comigo? Lucro! Porque eu estarei na presença do Senhor, e eu confesso para vocês, Paulo diz assim: olha, eu tenho um dilema muito pessoal, porque por um lado eu anseio estar na presença do Senhor, né? Esse velho combatente aqui, e nós nos lembramos da história de Paulo, quantas coisas ele sofreu pelo Evangelho. Ele diz assim: olha, o meu anseio particular é partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Mas eu sei que da perspectiva da igreja, a melhor coisa que pode acontecer é que eu seja liberto, é que eu saia da cadeia. E eu estou num dilema. Mas ele diz que não cabe a ele escolher, né, o que vai acontecer quando a sua vida. Ele diz assim: Deus sabe o que é melhor, né? E eu tenho plena convicção. Paulo diz, ele não recebeu nenhuma revelação, né? Nada sobrenatural aconteceu, mas ele diz assim: olha, para o bem da igreja, para o bem de vocês filipenses e de todos os crentes, eu creio que eu vou sair dessa, eu creio que eu serei liberto. Mas agora, Paulo diz, deixemos de lado a minha condição e vamos falar da condição de vocês, vamos falar da condição da igreja. E aí nós chegamos no verso 27, e ele, né, coloca, na nossa Bíblia, talvez a ordem não dê para nós percebermos isso, mas ele diz assim: olha, acima de tudo, eu quero dizer uma coisa para vocês, né? E aqui ele está chamando a atenção para a coisa mais importante, aquilo que verdadeiramente é a questão principal da experiência cristã, seja dele, ou seja dos filipenses, ou seja de qualquer igreja. Ele diz assim: olha, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Aconteça o que acontecer, se eu sair aí, eu vou aí, se eu sair daqui, eu vou estar com vocês, eu vou, né, abraçá-los, vou, né, conversar com vocês. Mas caso isso não aconteça, eu quero que vocês guardem bem em mente qual é a questão mais importante disso tudo. E ele começa: vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Vivam de modo digno. Quando nós pensamos no que o apóstolo Paulo está tentando comunicar a esses crentes, irmãos, nós precisamos entender algo.
Na língua grega, o verbo que Paulo costumeiramente usa, né, para dar a ideia de viver, é algo que expressa caminhar ao redor, né? Transitar, viver, prosseguir na sua marcha. Mas aqui ele usa um verbo que não é usual na sua escrita, porque o verbo que ele usa aqui é o verbo polistestai, né? De onde vem a ideia da polis grega, cidade, né? E politis, cidadão. E ele está dizendo o seguinte: eu quero que vocês se lembrem que a coisa mais importante nessa questão toda que nós estamos tratando aqui é que vocês vivam como cidadãos do Evangelho, cidadãos do reino dos céus. Por que Paulo usa essa imagem? Porque ele sabe que os filipenses compreenderiam muito bem, irmãos, o que estava em jogo aqui. Vamos nos lembrar que aquilo que nós falamos aqui no início das nossas pregações, Filipos era uma colônia romana, lá onde estava, o que significava que, em termos gerais, ela funcionava como uma pequena Roma, né? Longe de Roma. E aquilo que as pessoas mais valorizavam em Filipos era a sua cidadania romana. Quando Paulo foi preso, quando Paulo apanhou por causa do Evangelho, vocês se lembram, né? Lucas dizendo lá no capítulo 16 de Atos, que quando ele disse às autoridades que ele era cidadão romano, né? Eles apelaram, eles ficaram incomodados, porque aquilo era algo muito, mas muito valorizado e tinha as suas consequências. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês se lembrem que existe uma cidadania muito mais especial que a cidadania romana que vocês prezam tanto, é a cidadania celestial. Seja eu aqui nas minhas cadeias, com os meus sofrimentos, e vocês aí vivendo o Evangelho, todos nós somos chamados para viver de um modo digno do Evangelho, de uma forma que a nossa cidadania celestial, ela seja evidenciada em todo o tempo. Porque é assim que nós vamos mostrar a essência do cristianismo, é assim que nós vamos de fato mostrar que nós somos crentes. E Paulo então vai mostrar aos filipenses o que é essa cidadania celestial. E ele nos diz, irmãos, que a primeira coisa que está envolvida nessa cidadania é a forma coerente da nossa vida com os valores do Evangelho. Ele diz assim: viva de forma digna, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros aquilo que é próprio do Evangelho. E a ideia de dignidade aqui que Paulo usa é a ideia do fiel da balança. Vamos pensar, né? Aquelas balanças antigas de pratos, né? Onde o fiel é que fazia toda a diferença do peso das coisas. Paulo diz assim: é isso que é ser um cristão, é isso que é sustentar o nome que nós sustentamos sobre nós. Nós somos cidadãos dos céus. Acabei de dizer para vocês aqui, quando nós lemos o texto do Salmo 16, que o céu não é e não pode ser visto por nós apenas como um lugar que é o nosso destino final. Às vezes, irmãos, nós nos acomodamos tanto à mensagem do Evangelho, que nós achamos que o Evangelho fala para nós em todo tempo, ou anuncia que o final de todas as coisas é levar o homem para os céus. Isso é parte da mensagem, é parte daquilo que nós somos chamados para crer. O Evangelho nos fala de um lugar que está destinado ao povo de Deus, mas o Evangelho nos fala também da origem que nós recebemos da parte de Deus para as nossas vidas. O céu não é apenas um lugar para onde nós vamos, o céu é o lugar de onde vem o povo de Deus. É o lugar de onde procede a nossa cidadania. Os cidadãos romanos, nas colônias romanas, eles viviam de forma muito interessante, porque eles falavam latim em todo o tempo.
Eles usavam roupas romanas, roupas latinas. Eles chamavam as suas autoridades pelos termos latinos que os romanos lá em Roma usavam. Ou seja, tudo que eles faziam lembravam que eles eram de Roma. Não importa quão distante a cidade de Filipos estivesse de Roma, eles jamais se esqueciam que eles eram romanos. Paulo está aplicando o mesmo princípio para os crentes, né? Todos eles, de todos os tempos, de todas as gerações. Ele está dizendo o seguinte: a igreja é uma colônia do céu na terra. A igreja é um posto avançado do céu na terra. A nossa cidadania, ela é celestial. Os nossos valores procedem do céu. O Evangelho não é apenas um convite para crermos em afirmações a respeito de salvação, mas o Evangelho é um caminho de vida. A nossa conduta precisa ser pautada por esse Evangelho. Nós somos pessoas que precisam viver como pessoas que verdadeiramente compreendem o que significa o Evangelho. A nossa vida precisa ser coerente com o Evangelho. Sempre coerente com o Evangelho. Sempre de conformidade com o Evangelho. Aquilo que nós cremos deve conformar a nossa conduta, o nosso caminho. O cristão não pode ser uma contradição ambulante. Que coisa esquisita muitas vezes nós percebemos na igreja cristã, né, dos nossos dias, porque nós dizemos que cremos em certos valores, mas agimos contra esses valores. Nós dizemos que cremos em certas verdades, mas essas verdades não são vistas no nosso comportamento, elas não são vistas na criação dos nossos filhos, elas não são vistas nos negócios que nós travamos, nas profissões que nós assumimos. Paulo está dizendo o seguinte: olha, irmãos, pode ser que eu não saia dessa cadeia, pode ser que o meu desejo de ver vocês não seja realizado, mas eu quero saber, quando eu ouvi que aí em Filipos, a gente que vive de forma coerente com o Evangelho, não importa o que vocês estejam fazendo, porque essa é a marca da nossa cidadania. Nós somos pessoas que se parecem com Jesus Cristo. Me lembro de ter contado para vocês aqui uma vez uma história a respeito de um homem que foi constantemente confundido com Jesus Cristo, né? Há uma biografia desse homem, escrita inclusive por um pastor presbiteriano, né, que foi presidente do nosso Supremo Conselho, o reverendo Bonés Ribeiro, né, que escreveu O Homem que se Parecia com Cristo, a respeito da vida de Sundar Singh, né, um cristão indiano que, convertido ao Evangelho, entendeu que o chamado que o Evangelho fazia para ele e para todos os crentes é que a sua vida deveria ser conformada com a vida de Jesus Cristo. E ele saiu pregando pelo interior da Índia o Evangelho que recebeu. Antes mesmo que os missionários ingleses, que os missionários americanos chegassem por ali. E conta-se uma história que um dia, muitos anos depois que ele havia passado por um determinado lugar, missionários chegaram para pregar o Evangelho ali, e falando a respeito de Cristo, dizendo assim: olha, Jesus disse isso, Jesus fez isso, Jesus agiu assim. E as pessoas dizem assim: não, mas Jesus esteve aqui, Jesus morou naquela casa, nós conversamos com ele muitas vezes, ele esteve conosco em várias situações. E os missionários dizem: mas não é possível, Jesus morreu há 2000 anos atrás, não é possível. E eles ficaram tão incomodados com aquela comparação, que eles descobriram que o Jesus a quem aquela vila se reportava era justamente, o homem chamado Sundar Singh, que havia vivido um evangelho de forma tão coerente no lugar onde havia sido posto, a tal ponto de ter sido confundido com o próprio Cristo. É para isso que o evangelho nos chama. Nós somos chamados de cristãos porque o evangelho nos diz que nós somos chamados para sermos parecidos com Cristo.
nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos valores. O cristão não pode ser uma contradição de termos. Paulo diz assim: olha, irmãos, pode ser que eu não saia, mas eu quero ouvir a respeito de vocês, que vocês estão vivendo de forma digna. Vocês estão de fato encarnando o princípio cristão de ser alguém que se parece com Cristo, porque a sua cidadania é uma cidadania celestial. Não se esqueçam disso. Vocês são pessoas que se parecem com Cristo. Segunda coisa que ele fala sobre essa cidadania celestial, ainda no verso de número 27, é que Paulo diz assim: olha, não apenas que vocês devem ter os valores dos céus encarnados na sua vida, mas que vocês, né, estejam firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo diz assim: olha, a cidadania celestial exige de nós unidade de propósito. Vocês sabem quem são os cristãos? Os cristãos são aqueles que lutam juntos por um só propósito. Sabe o que é? O engajamento da missão do Evangelho. Paulo diz assim: a vida de cidadania exige de nós engajamento com a missão do Evangelho. Nós precisamos permanecer unidos. Os verbos que o Paulo usa nesse texto aqui, irmãos, nessa parte do versículo, são sempre uma linguagem militar. A ideia de permanecer firme significa ficar em posição firme. Em termos militares, vamos nos lembrar que Paulo está acorrentado a um soldado da guarda pretoriana, e ele ouviu as histórias a respeito daqueles homens. E há uma história muito curiosa sobre uma determinação que havia na guarda pretoriana, que eles diziam o seguinte: olha, nós jamais recuamos, nós morremos no lugar onde estamos, mas nós jamais retrocedemos. Na nossa honra pelo império, na nossa honra pelo imperador, nós permanecemos juntos, nós lutamos juntos, nós morremos juntos. E Paulo usa ainda, né, uma expressão falando sobre o lutar juntos, que é um verbo, irmãos, de onde nós temos a origem da palavra atlético, Rogério, não o mineiro, né, mas a ideia aqui de trabalhar em equipe. Paulo diz assim: olha, nós permanecemos firmes como soldados e nós trabalhamos juntos em equipe. Sabe com que propósito? Que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo avance. Eu quero ouvir de vocês, saindo da cadeia ou permanecendo aqui, que vocês são aqueles que avançam em prol do Evangelho, que vocês continuam lutando pelo firme propósito de defender a causa do Evangelho ombro a ombro, como cristãos. Havia lá em Filipos também algo muito interessante que o apóstolo Paulo chama a atenção para aqueles crentes, né, sobre a sua história. Vamos nos lembrar que Filipos foi batizada em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, né, cujo exército dominou o mundo dos seus dias. E a maior estratégia que Alexandre tinha, que depois foi copiada pelo exército romano, era a chamada falange macedônica. Era um grupo, um destacamento que tinha 250 soldados que lutavam em forma de um quadrado, aonde cada soldado tinha o seu escudo para proteger o seu colega do lado, né? E eles lutavam em filas, de forma que a lança do outro soldado da fila que vinha atrás era colocada para frente, de forma que aqueles soldados que caíssem, eles eram substituídos automaticamente e o exército só avança, ombro a ombro, todos juntos em marcha,
pelo bem da sua causa. Paulo diz assim, o Evangelho exige de nós isso. O impacto no mundo só pode acontecer quando nós temos unidade de propósito. A vida cristã exige de nós que nós estejamos juntos em um único propósito. Sabe qual é? O bem da causa do Evangelho, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, foi dita uma frase num contexto da igreja americana que permanece como uma triste constatação da condição da igreja do Senhor da nossa geração. Um sábio homem de Deus disse o seguinte: muitos cristãos pensam que a vida cristã é um parque de diversão e se esquecem que ela é um campo de batalha. Paulo diz assim: não se esqueçam disso. Nós não viemos ao mundo a passeio. Nós estamos no mundo com um propósito. Sabe qual é o propósito da igreja? Proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós temos uma luta contra um adversário que quer nos distrair em todo tempo do nosso propósito, da unidade de propósito. Irmãos, eu tenho percebido que essa frase que foi dita tem se tornado uma realidade cada vez mais pungente na vida da igreja, porque talvez o grande inimigo que a igreja hoje enfrenta seja o divertimento, seja o entretenimento. As pessoas do nosso mundo vivem para o entretenimento. As pessoas olham para o mundo como um lugar de onde você pode obter a maior quantidade de prazer e divertimento possível. É por isso que quem mais ganha no mundo hoje, sabe quem é? Gente que se envolve com entretenimento. Olhe para o salário de cantor, olhe para o salário de jogador de futebol, olhe para o salário de ator. Agora eu pergunto para vocês, o quanto essas pessoas devolvem para o mundo, para a sociedade? Às vezes muito pouco ou quase nada, mas elas ilustram muito bem o que era o teor da vida que nós temos no presente mundo. E o que é pior, nós como cristãos temos sido distraídos pelo mundo. Nós olhamos para o mundo como um lugar de divertimento, né? Nós olhamos para os finais de semana que nós temos prolongado e você diz assim, a maioria diz assim, e agora o que é que eu vou fazer, né? Para onde é que eu vou? Onde é que eu vou gastar dinheiro? O que é que eu vou fazer para descansar? Nós estamos sempre envolvidos em um contexto de entretenimento, em um contexto de divertimento, e nós nos esquecemos que nós somos postos no mundo com um único propósito. Sabe qual é? Batalhar pelo progresso do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos nós, se somos crentes, se somos cristãos, o único objetivo que move o cristão, seja ele oficial da igreja, seja ele um cristão comum, é que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 14, nós devemos o Evangelho ao mundo. Conde Nicolau von Zinzendorf, né? Famoso por ser o pai dos crentes moravianos, né? Da missão moraviana, ele dizia algo muito interessante. Ele diz assim, olha, eu só tenho uma paixão na vida, sabe qual é? Deus. Eu só tenho uma paixão, a glória de Deus. E por causa dessa paixão, eu olho para o mundo e eu vejo um mundo como um campo, um lugar que será o meu lar, onde eu poderei ser cristão, onde eu poderei apontar para a glória de Cristo. A nossa cidadania celestial exige de nós que nós estejamos unidos em um único propósito. Se nós somos cristãos,
O objetivo da nossa vida deve ser proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não viemos ao mundo a passeio. Nós não estamos aqui para nos divertir. Nós não estamos aqui para tirar ou extrair desse mundo o melhor que o mundo pode dar. Porque a Bíblia diz que esse mundo é um lugar que é adversário de Cristo. Assim como a carne, assim como o diabo, eles são adversários da causa de Cristo. E quantas vezes nós estamos tão distraídos com as coisas do mundo, tão seduzidos pelas coisas do mundo, que nós simplesmente perdemos a unidade de propósito do cristianismo, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós só existimos com esse propósito, irmãos. Fomos chamados para isso, e Paulo diz assim: não se esqueçam disso. Se eu sair, eu vou lembrar vocês disso. Se eu não sair, não se esqueçam. A nossa cidadania espiritual exige de nós isso. Que nós proclamemos, que nós estejamos engajados com a proclamação do Evangelho. E em terceiro e último lugar, Paulo diz assim, que a cidadania celestial exige de nós uma vida de coragem e confiança em face dos resultados do Evangelho na nossa vida. Olhem para o verso 28 até o verso 30. O apóstolo diz assim: em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vocês viram em mim, e agora vocês ouviram que é o meu. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que quando nós vivemos de acordo com os valores do Evangelho, quando nós vivemos para proclamar o Evangelho, alguma coisa acontece. Nós podemos esperar resultados disso. Sabe qual é o resultado? Intimidação por causa do Evangelho. Ele diz assim: o mundo, os adversários tentam nos intimidar. Mas vocês não podem se atemorizar. E a palavra que ele usa aqui, o verbo que ele usa aqui para não se atemorizar, intimidar, no verso 28, é um termo interessante, que é um termo militar também, fala de referência ao cavalo que refuga na hora da batalha. O cavalo que foge da batalha. Paulo diz assim: olha, nós não podemos ser intimidados pelos resultados do Evangelho no mundo, porque nós podemos esperar que isso vai acontecer quando vivemos o Evangelho, quando pregamos o Evangelho, haverá hostilidade. E muito provavelmente é isso que os crentes em Filipos já estão experimentando, como todos os crentes do mundo de Paulo. As pessoas, os vizinhos, eram hostis à causa do Evangelho. Eram pessoas que tentavam intimidar os crentes. Paulo diz assim: não se atemorizem diante disso. Não fiquem perturbados, né, por essa experiência amarga. Porque em tempos de hostilidade, as pessoas vivem assim. Tem aqueles que se amedrontam, tem aqueles que fogem. Mas os crentes, Paulo diz, eles permanecem firmes, eles permanecem calmos, serenos e tranquilos. Sabe por quê? Porque eles sabem que tudo isso é sinal de aprovação da parte de Deus para as nossas vidas. Eles dizem assim: olha, as pessoas tentam nos intimidar porque eles acham que se ficarmos intimidados, a fé vai esmorecer, ela vai cair, ela vai recuar. É sinal de perdição. Mas Paulo diz assim: mas para nós não. Sabe por quê?
Porque quando nós permanecemos firmes, quando nós entendemos que sofrimento e salvação, eles estão inseparavelmente ligados à causa do Evangelho, nós nos alegramos na confiança em Deus, nós não esmurecemos, nós permanecemos firmes, porque nos é dado o privilégio de sofrer pela causa de Cristo. Que coisa interessante, irmãos. Paulo está dizendo que crer é um dom. Ninguém crê naturalmente em Deus, salvação é um dom. Mas ele diz assim, via de regra, Deus acrescenta mais um dom à fé, que é o dom de sofrer por causa de Cristo. Nós precisamos enxergar os nossos sofrimentos por causa do Evangelho de Cristo como um dom, como um privilégio. Ele não está dizendo aqui que o nosso sofrimento ele é algo acrescentado à obra de Cristo, né? O sofrimento de Cristo é que foi propiciatório, o sofrimento de Cristo é que nos salva, mas ele diz assim, que os nossos sofrimentos por causa do Evangelho são proclamatórios. Não fujam, permaneçam confiantes, corajosos, permaneçam em adoração. Paulo diz assim, lembrem-se que foi assim que vocês me conheceram. Vamos lembrar, o que aconteceu quando Paulo pregou o Evangelho, né, de forma destemida? Ele foi parar onde? Na cadeia, não foi? E não apenas foi preso, mas ele apanhou muito por causa de Cristo. Sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz que meia-noite, o que ele estava fazendo? Adorando ao Senhor. Ele estava bendizendo ao nome do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, é parte da nossa cidadania celestial enxergar as coisas pela perspectiva dos resultados que o Evangelho produz na vida. Não estranhem isso, não finjam que isso não é verdade, não fujam diante disso. Uma das grandes deficiências da igreja moderna é que nós temos perdido em muito o senso e a medida dos valores eternos em face dos sofrimentos que nós enfrentamos por causa da causa de Cristo, irmãos. Quantas vezes nós olhamos para o sofrimento como algo que está errado do ponto de vista do Evangelho, né? Nós lidamos com a perda dos nossos entes queridos, enfrentamos as enfermidades, os reveses materiais, e o Evangelho que está em voga no mundo diz ou tenta incutir na nossa mente que alguma coisa está errada. Paulo diz assim, não, está tudo certo, é assim mesmo. Isso é o resultado que o Evangelho produz no nosso coração. A gente precisa ter essa certeza de que vale a pena permanecer firme, não ficar atemorizado, não desertar da fé. E lembrem-se, Paulo diz, meçam todas as coisas pelos valores das recompensas celestiais. A gente precisa lembrar disso, irmãos, porque nós vivemos em um mundo que hostiliza o Evangelho, um mundo que tenta nos convencer de que o que vale a pena é tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer, de que nós precisamos tirar do radar da nossa vida a recompensa que está prometida para aqueles que perseveram de forma confiante em face das adversidades. Paulo diz assim, não desistam, é dom de Deus, é privilégio, é oportunidade para glorificar a Cristo. A hostilidade sempre vem
quando nós vivemos os valores do Evangelho, quando nós proclamamos o Evangelho. E ela é um bom teste para nós avaliarmos a nossa cidadania espiritual. Porque se nossa vida não tem causado nenhum tipo de hostilidade por causa do Evangelho, alguma coisa está errada na fé que nós temos. Se vivendo o Evangelho nós não somos de alguma forma hostilizados, confrontados, desafiados, se pregando o Evangelho, algum tipo de dificuldade não é produzida na nossa vida, você precisa seriamente rever a sua condição de cidadão dos céus, porque alguma coisa deve estar errada. Porque Paulo diz, é assim que o resultado do Evangelho aparece na vida dos cidadãos dos céus. Eu creio que foi Jonathan Edwards que disse, não tenho certeza, que nós precisaríamos nos lembrar sempre que esse mundo é todo o céu que os ímpios vão ter. E que esse mundo é todo o inferno que o justo vai suportar. O mundo é o céu do ímpio. E é o inferno do justo. Mas ele é temporário. Paulo diz, fiquem firmes, perseverem, confiem, está tudo certo. É isso mesmo. Viver o Evangelho, proclamar o Evangelho produz resultados. Quando nós chegamos ao final dessa nossa meditação, uma pergunta precisa ser feita para você e para mim e para nós como igreja. Como você se chama? Qual é o seu nome? Você é que? Cristão? Se você é cristão, ou você precisa mudar de nome, ou você precisa mudar de conduta. Porque a nossa cidadania celestial exige de nós que nós vivamos de forma digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.